Com as suas praias arenosas e uma beleza selvagem, a ilha de Jersey é uma espécie de paraíso quase natural no Canal da Mancha. Mas a ilha passou a ter também um outro adjetivo quando o recém-eleito presidente norte-americano, Barack Obama, e certos países europeus a incluíram na lista dos paraísos fiscais. Mais próxima da França do que da Grã-Bretanha, Jersey forma com Guernsey o arquipélago das Ilhas do Canal, uma dependência da coroa britânica que não faz parte do Reino Unido nem é membro da União Europeia. Quanto à reputação de paraíso fiscal, para o diretor de Finança Internacional da ilha, é tudo uma questão de definições. Muitas pessoas tentaram definir o que é um paraíso fiscal. Aparentemente, a noção difere de pessoa para pessoa. Se perguntar ao homem da rua, é uma imagem de praias e tipos com óculos de sol e malas cheias de dinheiro. Mas em termos de sistema financeiro, os paraísos fiscais representam duas coisas. Evasão fiscal, isto é, retirar dinheiro que pertence a outras jurisdições, e lavagem de dinheiro e crime. O importante é que temos duas coisas. Elevada regulamentação por um lado e o máximo de transparência por outro. Jersey é muito bom nesses dois aspectos. Vemo-nos como uma jurisdição de impostos baixos e bem regulamentada. Somos um paraíso fiscal? Eu diria absolutamente nada. Paraíso fiscal ou não, a verdade é que os serviços financeiros proporcionam uma enorme riqueza a Jersey. Pouco maior do que a ilha açoriana de Santa Maria, Jersey é considerada a terceira nação mais rica do mundo em termos de rendimento per capita. Com um IRS máximo de 20% e sem IRC, a ilha atrai os ricos. Estima-se que em depósitos e fundos de investimento offshore, a ilha albergue mais de 500 mil milhões de euros. Jersey tem o seu próprio governo, leis fiscais e a sua própria moeda, a Libra de Jersey, indexada à Libra esterlina. Candidato derrotado às legislativas e defensor de uma reforma do sistema, Nick Lecornu diz que a história de Jersey é a chave para a atual saúde financeira da ilha. Jersey sempre foi independente porque estava na linha da frente das guerras entre a Grã-Bretanha e a França. Por isso houve sempre esta espécie de acordo entre o governo britânico e as elites da ilha, de que Jersey faz o que quer, gera as coisas como quer, desde que mantenha a lealdade em termos militares. Foi assim que a ilha se arranjou de forma a manter a sua independência e um certo nível de autonomia e conseguiu sobreviver de uma maneira muito marginal. Mike Dunn, que também milita pela reforma do sistema, escreveu um livro sobre Jersey, onde explica que no passado a pirataria e o contrabando desempenharam um papel crucial na sobrevivência da ilha. A pirataria continua ancorada na alma da ilha, agora matizada de um toque de modernidade. As ilhas do Canal, a ilha de Man, as Caimão, Anguila e Bermuda desenvolveram estas atividades ao longo dos séculos. Agora modernizaram-nas, o que se encaixa muito bem na ideia de globalização. É muito prático ter estas pequenas comunidades insulares um pouco por todo o mundo com as suas estranhas relações constitucionais. Não têm uma definição própria, aceitam o dinheiro de quem quer depositá-lo, facilitam a vida das empresas multinacionais, pequenas, grandes, facilitam as coisas de forma a que a regulamentação não se aplique a estas empresas da mesma forma que a regulamentação não se aplicava aos piratas e aos contrabandistas. O negócio é o mesmo, o nome muda. John Hayes e Maurice Marrette têm visto mudar a ilha que os viu nascer e não gostam do que veem. O sigilo bancário tem atraído o dinheiro dos estrangeiros ricos que assim não pagam impostos nos respectivos países. Estima-se que só em 2007 os bancos de Jersey tenham contribuído para defraudar o IRS britânico em 43 milhões de libras esterlinas, cerca de 47 milhões de euros, mas felizmente, estimam, a pressão exterior começa a fazer-se sentir. Jersey está a tornar-se num enorme centro de investimento onde se ganha juros que não se declaram. O resto do mundo foi apanhado nesta rede. Países como o Quénia, a Nigéria, a América, a Inglaterra, a França estão a sofrer uma sangria, tal como Liechtenstein está a fazer com a Alemanha. Por isso, a pressão está a aumentar. O governo britânico está a ser pressionado pela União Europeia para que faça algo. Por isso, começam a observar-nos. Vêm com regulamentações e inspeções. Aliás, vamos ter uma em breve. E a Inglaterra também começa a fazer barulho por causa do dinheiro que é investido em Jersey e cujos juros não são declarados.
Mas mesmo que a evasão fiscal acabe, John e Maurice preocupam-se com o futuro da ilha. A agricultura e o turismo, outrora a coluna dorsal da economia da ilha, não representa mais do que 3% do PIB. Os serviços financeiros esses representam 50%. Para o ministro-chefe de Jersey, o facto de estar na lista dos paraísos fiscais é injusto. Sentimos que é um bocado injusto ser comparado a outros locais que têm uma má reputação, mas tranquiliza-nos quando pessoas como o secretário-geral da OCDE dizem, como ele disse recentemente numa reunião europeia, que a população das Ilhas do Canal devia ser louvada pela abertura que está a demonstrar. Estão a demonstrar cooperação e estas pessoas não devem ser comparadas aos maus. O governo de Jersey acredita que em breve a ilha sairá da lista Obama-União Europeia de paraísos fiscais, mas receia que o país sofra com a recessão económica mundial. Aliás, as estimativas indicam que 1/4 dos 90 mil habitantes de Jersey vive abaixo do limiar europeu da pobreza. Liva Hodgetts é belga, casada com um natural de Jersey e preside o movimento político Time for Change, Tempo de Mudança. Parece que não percebem que estão a encher este balão. Quem enche um balão deve saber antes em que ponto é que ele irá arrebentar. Mas sabe-se lá porquê? Parece que aqui ninguém tem consciência disso. O governo diz logo, não, está tudo bem. Jersey não está em recessão neste momento. Quando as lojas fecham e as pessoas perdem o emprego, então se não é uma recessão, é o quê? Estima-se que a nível mundial os impostos perdidos em rendimentos não declarados dos investimentos offshore ascendam a 240 mil milhões de euros. Mas em Jersey as autoridades estimam que a mudança deve começar nas maiores economias mundiais. Se pensarmos na crise atual, todos os problemas começaram inicialmente nos Estados Unidos e nos grandes países ocidentais. Nós aqui não temos investimentos de risco nos bancos. Estamos bem colocados. Fornecemos 100 mil milhões de libras de fundos nos mercados de capitais europeus. Somos parte da solução, não somos parte do problema. O Mónaco, a Suíça, o Luxemburgo, o Liechtenstein talvez nunca mudem. Mas se mudarem e passarem a cumprir as regras, haverá as Ilhas Canárias, o Dubai ou Singapura que começam a surgir como paraísos fiscais. Não haverá nunca um plano igualitário, é impossível. Se houver dinheiro a ganhar, alguém o ganhará. Apesar do Natal e da época festiva e dos votos de Feliz 2009, a verdade é que em Jersey todos receiam a recessão mundial que se adivinha.